Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, com muita gratidão por mais um dia, mais uma semana, com muita gratidão também a Jesus, o nosso Mestre, a toda a espiritualidade que nos ampara, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe nessa casa abençoada, aonde nesses momentos nos imaginamos todos ali no salão, recebendo essas bênçãos. E assim, todos juntos, numa comunhão de pensamentos e sentimentos, vamos louvando o nosso Pai com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então continuando aqui o capítulo 6 que nós estamos estudando, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Cristo Consolador. E agora uma das mensagens assim maravilhosas que tem aqui, né? Vamos fazer aqui a leitura, porque eu queria trazer mais alguma coisa para ler, para que a gente não se estenda muito, vamos ser sucinto aqui, né? Tentar, né? Bom, o advento do Espírito da Verdade. E é uma mensagem que foi dada pelo Espírito da Verdade em Paris, 1860. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas da vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além-túmulo que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Maravilhosa, né? Essa leitura. Eu acho que essa leitura aqui, ela é o Consolador em si, né?
porque eu me lembro que as primeiras vezes, assim, acho que a primeira vez que eu li, que eu nem me lembro mais quando foi há muitos anos atrás, muitos mesmo, não faço ideia de quanto tempo. Eu fiquei assim, estupefata, né, quando eu li isso daqui, porque era como se eu ouvisse o Cristo, e eu falava, nossa, o próprio Cristo deu essa mensagem, né, era o que vinha para mim. E eu ficava abismada, ficava. Mas o engraçado é que, embora eu ainda nem fosse espírita mesmo, eu li assim, porque eu ganhei o livro de uma tia, eu era criança até, eu passei a ser espírita muitos anos depois. Mas eu não duvidei, isso eu me recordo bem. Pelo contrário, eu fiquei, nossa, abismada de ver que o Espírito do Cristo escreveu, né, ali pra gente. E como eu ainda era católica quando eu li isso daqui, eu ficava assim, gente, mas como pode, né? Jesus está tão perto da gente e eu sempre achei que ele estivesse tão longe. Estou compartilhando uma sensação de infância quase com todos vocês, para ver o quanto isso mexe, né? Acho que não só comigo, mas com muita gente. Então eu guardo essa sensação. Quando eu vi pela primeira vez, essa certeza de saber que o Cristo está tão perto de nós e não tão longe como eu sempre achava, né? Que era até inatingível, né? E não, né? Bom, para que a gente não se estenda, isso é só um momento ali, um déjà vu, né? Agora nós vamos aqui pegar obras póstumas, porque tem muita coisa para a gente ler, então se a gente ficar falando muito, à vontade dá, né? Mas a gente tem que seguir em frente com os nossos estudos aqui. Então esse livro Obras Póstumas, né, foi um livro que, bom, como o nome mesmo já diz, ele foi publicado depois da morte de Allan Kardec. Portanto, ele não foi publicado pelo Allan Kardec. Ele foi publicado pela esposa dele, né, que ali, vasculhando as coisas, arrumando as coisas dele, percebeu o riquíssimo material que ele guardou, né, silenciosamente, seguindo ali todas as instruções que eram dadas, né, ali para que não se, no sentido de não querer se mostrar. Ele era um homem humilde mesmo, por isso que ele foi o codificador da doutrina, né? Por isso que ele foi escolhido ali para essa missão planetária maravilhosa, pelas qualidades morais que ele reunia, e certamente a vaidade não fazia parte delas. Então ele não tinha o menor interesse de ficar divulgando algumas coisas ali que qualquer um de nós, né, adoraria espalhar para os quatro cantos, né? Porque sem mérito nenhum a gente já fica querendo mostrar que a gente é muito. Imagine tendo méritos assim, vindo ainda mais dos espíritos que vinham para ele, né? Mas a mulher dele achou que era importante, e de fato mostrar para o mundo essas coisas depois da morte dele. Então não partiu dele, partiu de outra pessoa, né? Então não houve nenhum resquício de vaidade aí. Então, por exemplo, tem aqui na segunda parte, ele começa a falar, né? Ele não, ela pega os relatos e publica aqui. Nos relatos dele que foi encontrado, tem ali uma parte que começa a tratar da missão dele. Eu já li, então, né, vou resumir um pedaço aqui, vou ler só mesmo a comunicação. Então, ele fala que uma época, né, um dia ele estava na casa dele, estava lá trabalhando, já estava trabalhando na doutrina, e ele escutou umas batidas reiteradas ali na casa dele. Ele parava, né, e olhar. Quando ele parava, o que ele estava fazendo, as batidas paravam. Aí ele voltava a trabalhar, as batidas continuavam. E a mulher dele também veio, né? E ele não entendeu o que foi. Então ele trabalhou ali até tarde da noite. Quando deu o horário, ele foi dormir, né? E no outro dia ia haver uma sessão na casa de alguém lá que tinha as sessões. E ele foi, né? Nessa sessão. E lá ele resolve perguntar, né, para o médium. Aí agora nós vamos fazer a leitura aqui, olha. Ele conta, né, ele conta todo esse caso dessas batidas, e aí ele fala assim, certamente, ele fala para o espírito, né, que estava ali, o médium estava dando passividade para um espírito, que ele, né, não sabia. Então ele pergunta,
Tende certamente visto o fato que acabo de referir. Podereis dizer-me qual a causa das pancadas tão persistentes que ouvi? Aí a resposta foi, né? O espírito respondeu: foi o teu espírito familiar. E Kardec pergunta: com que fim batia daquele modo? E a resposta: queria falar-te. Kardec pergunta: podereis dizer-me quem ele é e o que queria? E o espírito responde: pergunta-lhe que ele está aqui. E aí tem uma observação: naquela época não se fazia ainda distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos, confundiam-se sob a denominação geral de espíritos familiares. Então ele usou esse termo, né, porque ele ainda não havia chegado naquele estudo que a gente vê todo ali no Livro dos Espíritos a partir da questão número 100, ele ainda não tinha chegado nisso, né? Então por isso que ele usa esse termo, espírito familiar. Então ele pergunta: espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos a visita e peço-vos que me digais quem sois. E aí o espírito, aquele que havia feito aquelas batidas na casa dele, responde: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, por um quarto de hora, aqui estarei à tua disposição. E continua essa linda mensagem, né? Que não vai dar para a gente estar lendo aqui hoje, para não se estender muito, mas que fica a dica de ouro para que vocês peguem e leiam tudo isso aqui, que eu vou pular várias partes aqui, mas não façam isso, se presenteiem dando uma lida em tudo isso aqui, porque é realmente maravilhoso. E de fato, a partir desse dia que o Espírito da Verdade aparece ali para o Kardec, né, e ele se identifica para ele, ele começa a vir vários dias ali, né, falando algumas coisas. Então ele apareceu novamente em 9 de abril de 1856, depois ele apareceu em 30 de abril de 1856, e ele fala, né, a primeira revelação da missão de Kardec, né, depois, em 7 de maio de 1856, Espírito da Verdade, também vem, faz essas visitas e começa a falar novamente da missão, né? E ele fala também dos acontecimentos, então muitas coisas assim que são bem atuais, né? Quando ele fala, por exemplo, que são chegados os tempos, e aí Kardec, né, pergunta para ele, mas o que serão esses tempos? Haverão cataclismos, né? E ele fala, não, né, não vai haver, a Terra, o planeta não vai ser incendiado e nem inundado. É interessante vocês lerem, tá? Mas ele fala que trata-se de um cataclismo moral, uma revolução moral mesmo, né, que ia acontecer. E ele vai falando, né, até que tem aqui, né, tem uma outra mensagem aqui, que o Espírito da Verdade vai falar mais claramente ali da missão de Allan Kardec, né? Então, Kardec pergunta para a Verdade, né, o Espírito da Verdade: bom Espírito, desejo saber, ele já não chama mais de espírito familiar, né, já chama de bom Espírito, ele já está, né, já tá mais avançadinho ali nos seus estudos e tudo mais. Desejo saber o que pensais da missão que alguns espíritos me atribuíram. Peço-vos que me digais se esses dizeres foram uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabeis, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, imensa é a distância, e não sei o que possa justificar em mim um favor dessa natureza, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades que não tenho. Bom, aqui ele mesmo já dá a resposta sem perceber, né? Quem já tem essa humildade? É um ou outro aqui no planeta que a gente pode reconhecer um espírito com uma humildade desse tamanho. E a gente sabe que o espírito que já desenvolveu bastante ou plenamente, sei lá, a virtude da humildade, é porque ele já se distanciou muito do personalismo, do orgulho, do amor próprio, né, das vaidades. Então ele nem percebia isso, ele nem sabia, ele realmente achava que ele não tinha qualidade nenhuma, né? Então a resposta: confirmo o que te foi dito, mas aconselho-te
a maior discrição, e ele teve, né, como a gente falou no começo, se quiseres ser bem-sucedido. Tu saberás mais tarde coisas que te explicarão o que agora te surpreende. Não te esqueças que tanto podes vencer como falir. Nesse último caso, outro te há de substituir, porque os desígnios de Deus não se assentam sobre a cabeça de um homem. Nunca fales, portanto, da tua missão, pois seria um meio de falir. Ela não pode ser justificada senão depois da obra acabada. Veja, né, o nome desse livro aqui é Obras Póstumas. Então, essa missão não foi posta, não foi trazida à luz pelo próprio Allan Kardec, como seguindo a recomendação que foi dada. Foi por uma outra pessoa e depois que a obra já estava pronta e acabada, depois que ele já estava até desencarnado, né? E tu ainda ela pode ser justificada senão depois da obra acabada, e tu ainda nada fizeste. Se acabares, os homens saberão cedo ou tarde reconhecê-lo, porque é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Aí Kardec pergunta: não desejo furtar-me a uma missão, em que nem sei como acreditar. Se, pois, estou destinado a servir de instrumento às vistas da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, eu reclamo a vossa assistência e a dos bons espíritos. E o Espírito da Verdade responde: não te faltaremos com ela, mas inútil será se da tua parte não fizeres o que te incumbe. Tens o livre-arbítrio e, portanto, cabe-te usar dele como entenderes. Ninguém é fatalmente constrangido a fazer coisa alguma. E Kardec pergunta: quais são as coisas que me podem fazer cair? Será a insuficiência da minha capacidade? E o Espírito da Verdade responde: não, mas a missão dos reformadores é cheia de tropeços e perigos. A tua é rude, previno-te, porque tens de revolver e formar o mundo inteiro. Não suponhas que basta publicar um livro, 2, 10 e ficar tranquilo em casa. Não, será preciso expor a tua pessoa. Levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos escarniçados conjurarão a tua perda. Serás alvo da maledicência, da calúnia e da traição, até dos que te parecem dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e adulteradas. Mais de uma vez vergarás ao peso da fadiga. Em uma palavra, haverá uma luta quase constante e o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, porque sem isso viveria mais tempo. Ele se dedicou arduamente, ele exauriu todas as energias e todas as forças físicas que ele possuía, né, trabalhando na doutrina. Pois bem, nem um passo para trás tu deves dar quando, em vez de um caminho juncado de flores, encontrares sob os teus pés urzes agudas, pedras e venenosas serpentes. Para tais missões não basta inteligência, ou seja, não basta ser inteligente. É preciso principalmente, isso ele já era, né, inteligente, mas era preciso principalmente para agradar a Deus, humildade, que ele logo de cara já mostrou, a gente leu, modéstia e desinteresse, porque ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos, aqueles que querem mais do que merecem, né? Para lutar contra os homens é preciso coragem, perseverança e inabalável firmeza. Igualmente é preciso prudência e jeito para levar as coisas de modo a não comprometer os acontecimentos por medida ou palavras intempestivas. É preciso, finalmente, dedicação, abnegação e disposição para o sacrifício, pois vários já recuaram. Já vês que a tua missão é subordinada a condições que só de ti dependem. E assina o Espírito da Verdade, né? Então, veja, é assim que a gente termina a nossa sessão de hoje, né?
percebendo a grande importância e tendo sempre a certeza de que o Cristo está sempre ao nosso lado, né? Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através dele. E nós temos aí, né, esse missionário maravilhoso que foi Allan Kardec, que é Allan Kardec. Esses espíritos são imortais, né? O espírito é imortal. E esses a gente tem que falar neles sempre no presente, porque eles estão sempre presentes, né? Estão ali trabalhando na obra de Deus, na obra do Cristo. Então que a gente siga, né? Nós que nos proclamamos espíritas, que a gente procure pautar a nossa vida, os nossos desejos, os nossos anseios, né? Nos exemplos dessas grandes figuras, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, né? Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Agora ficaremos com a segunda parte da nossa querida companheira Silvia Beloso com o Livro dos Espíritos. Um grande abraço a todos. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos começar agora o estudo do Livro dos Espíritos, que está na parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, sobre a vida espírita, e no item 2, Mundos Transitórios. Questão 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Seres errantes são seres que aguardam uma nova encarnação. Os seres errantes costumam estar em regiões do espaço, nas proximidades do planeta que costumam habitar. Há, porém, casos de espíritos errantes aguardando novas encarnações que ficam em mundos assim chamados de transitórios. Questão 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Resposta: sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem avante. Dá para entender que um planeta de transição é útil ao espírito que, após um desencarne, precisa de um tempo para reencarnar novamente. Tempo esse em que será utilizado pelo espírito para se preparar e também para renovar as suas forças, suas energias após a encarnação. Questão 235. Os espíritos progridem durante as estações nos mundos transitórios? Resposta: certamente. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores e até chegar à posição dos eleitos. Vemos aqui que o espírito nesta condição pode estar se preparando para viver em um lugar melhor. Questão 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Resposta: não. Sua posição é apenas temporária. Vemos aqui que o mundo transitório, ao evoluir, deixa de ter essa condição de abrigar espíritos errantes, conforme ele vai evoluindo, pois são planetas em formação. Questão 236A. São eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Resposta: não. Sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada.
Os que habitam esse planeta transitório não precisam de nada do planeta, pois não estão encarnados. Questão 236b. Essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? Resposta: não. São estéreis transitoriamente, ou seja, a esterilidade do planeta é temporária. Questão 236c. Esses mundos seriam, então, desprovidos de belezas naturais? Resposta: a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. Questão 236d. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Resposta: já esteve. Questão 236e. Em que época? Resposta: durante a sua formação. Com essas 5 perguntas as respostas finais, e ficamos sabendo que os planetas, no início de sua formação, podem servir a espíritos errantes, enquanto aguardam uma nova encarnação. Então, quando a Terra estava no início de sua formação e não tinha vida, já acolhia espíritos que se recuperavam dos desgastes de energia, os desgastes emocionais, e também se preparavam para ir reencarnar em outro planeta, talvez, que pode ser até mais evoluído. Vou ler a observação de Kardec sobre essas questões. Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades nem as nossas sensações físicas ainda encontravam refúgio. Ali encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que, entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas um dos menores, perdido na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros? Deus só os teria feito para recriar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras. Inadmissível quando se pensa em todas as que não podemos perceber. Ninguém poderá negar que há, nesta ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material e, entretanto, povoados de seres apropriados ao seu estado, alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais de um problema. Na Revista Espírita, de maio de 1859, tem um diálogo entre 2 músicos conhecidos e, através desse diálogo, é que se ficou sabendo da existência dos mundos transitórios. Achei que poderia apresentar aqui parte do diálogo entre Kardec e Chopin, e o outro músico é Mozart. Isto começou com o fato de o espírito de Mozart, através de um médium, ditou um fragmento de uma sonata. O médium apresentou a música a vários músicos para verificar se poderia ser de Mozart, se tinha o estilo de música dele. E a música foi apresentada na Sociedade Parisiense de Estudos Espírita no dia 8 de abril por uma pianista que fora aluna de Chopin. Depois foi invocada a presença dos 2 músicos. Primeiramente, a conversa ocorreu com Mozart. E conversando com esse músico é que se tomou conhecimento dos 2 mundos transitórios,
conhecimento dos mundos transitórios. Chopin declarou que era um espírito errante e que vivia num mundo transitório. Vou ler o diálogo entre Kardec e Chopin e depois o diálogo com Santo Agostinho em um outro ambiente com outro médium, esclarecendo sobre mundos transitórios. Vou apenas ler as questões. O texto completo está publicado no site da Casa de Fabiano. Primeiramente, Kardec conversa com Mozart e ao final pergunta se é possível falar com Chopin. E ele responde que sim e que ele estava um pouco triste e sombrio. Após a evocação, vem a pergunta: poderias dizer-nos em que situação estais como espírito? Resposta: ainda errante. Lamentais a vida terrena? Eu não sou infeliz. Sois mais feliz do que antes? Sim, um pouco. Dizeis um pouco, o que quer dizer que não há grande diferença? Que é o que vos falta para o serdes mais? Resposta: eu digo um pouco em relação àquilo que eu poderia ter sido, porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que avancei. Pergunta: esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? Certamente que ela virá, mas serão necessárias novas provas. Pergunta: Mozart disse que sois sombrio e triste, por que isto? Resposta: Mozart disse a verdade, entristeço-me porque não cumpri a contento um compromisso assumido e não tenho coragem de recomeçar. Como considerais as vossas obras musicais? Resposta: eu as prezo muito, mas entre nós fazemo-las melhores, sobretudo as executamos melhor, dispomos de mais recursos. Pergunta: quem são, pois, os vossos executantes? Resposta: temos às nossas ordens legiões de executantes que tocam as nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. São músicos completos. O instrumento de que se servem é a própria garganta, por assim dizer, e são auxiliados por instrumentos semelhantes a órgãos, de uma precisão e de uma sonoridade que acredito não possais compreender. Sois de fato errante? Sim, isto é, não pertenço a nenhum planeta exclusivamente. E os vossos executantes são também errantes? Respostas: errantes como eu. Agora perguntando a Mozart: terias a bondade de explicar o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. Compreendo o vosso espanto. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de campos de repouso, para que esses espíritos fatigados por uma longa erraticidade, estado que é sempre um pouco penoso. Agora pergunta a Chopin: reconheceis aqui um dos vossos alunos? Sim, parece. Outra pergunta: tereis a bondade de assistir à execução de um trecho de vossa composição? Isso me daria muito prazer, sobretudo quando executado por uma pessoa que guardou de mim uma grata recordação, que ela receba os meus agradecimentos. Quereis dar a vossa opinião sobre a música de Mozart? Gosto muito. Considero Mozart meu mestre. Outra pergunta: partilhais de sua opinião sobre a música de hoje? Resposta: Mozart disse que a música era melhor compreendida em seu tempo do que hoje. Isso é verdade. Objetarei, entretanto, que ainda existem verdadeiros artistas. Logo em seguida, é escrito na Revista Espírita o título, um texto com o título Mundos Intermediários ou Transitórios. Vimos, numa das respostas dadas no artigo anterior, que, ao que parece, haveria mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia desses mundos não perpassava na mente de nenhum dos assistentes
e ninguém nela teria pensado se não fora a espontânea revelação de Mozart, o que constitui uma nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de toda opinião preconcebida. Com o objetivo de aprofundar essa questão, nós a submetemos a um outro espírito fora da sociedade e por intermédio de outro médium que não tinha nenhum conhecimento do assunto. Aí a pergunta está sendo feita a Santo Agostinho. Existem mundos que servem de estações aos espíritos errantes ou como pontos de repouso, conforme nos disseram? Resposta: existem, mas apresentam diferentes graus, isto é, ocupam posição intermediária entre os outros mundos, conforme a natureza dos espíritos que os procuram e que aí gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Resposta: sim. Os espíritos que os habitam podem afastar-se para ir aonde precisarem. Imaginai-os como aves de arribação, pousando sobre uma ilha a fim de refazerem as suas forças para prosseguirem em busca do seu destino. Os espíritos progridem enquanto estacionam nesses mundos intermediários? Certamente. Os que assim se reúnem fazem-no com o fito de instruir-se e poderem mais facilmente obter permissão para irem a melhores lugares e alcançar a posição dos eleitos. Esses mundos, por sua natureza especial, são perpetuamente reservados a espíritos errantes? Não, sua situação é transitória. São habitados simultaneamente por seres corpóreos? Não. Tem uma constituição semelhante à dos outros planetas? Sim, mas a superfície é estéril. Por que essa esterilidade? Aqueles que os habitam de nada precisam. Essa esterilidade é permanente e devida à sua natureza especial? Não, eles são transitoriamente estéreis. Então esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, não menos admiráveis que as que chamais belezas naturais. Há desses mundos em nosso sistema planetário? Não. Desde que se trata de um estado transitório, a Terra estará um dia nesse número? Ela já esteve. Em que época? Durante a sua formação. Nota, mais uma vez, esta comunicação confirma a grande verdade de que nada é inútil na natureza. Todas as coisas têm um fim, um destino, nada é vazio, tudo é habitado, a vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos decorridos antes do aparecimento do homem na face da Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre a massa informe, nesse árido caos, onde os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades nem as nossas sensações físicas aqui se refugiavam. Quis Deus que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que entre esses milhares de mundos que circulam na imensidade, um só e dos menores, perdido na multidão, teria o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus te-los-ia criado apenas para deleitar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras. Ninguém contestará que há nesta ideia dos mundos ainda inadequados à vida material e, no entanto, povoados por seres vivos apropriados ao meio, algo de grandioso e de sublime, onde talvez se encontre a solução de muitos problemas. Então, esse comentário de Kardec é uma parte, do comentário que ele deixou escrito no Livro dos Espíritos, Vemos então
que mundos transitórios são lugares sem formas de vida ainda e que abrigam espíritos errantes que estagiam ali para se refazerem e também trabalharem com o objetivo de alcançarem melhores posições. Bom, espero que o estudo seja útil para todos e vamos finalizar agora fazendo a prece de encerramento e vibrando por todos aqueles que estão doentes nas ruas, nos hospitais, em seus lares, nas prisões, em todos os cantos da terra, no plano de encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, boa noite a todos.